Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 27 de janeiro de 2022 e o título é Ingratidão. Vamos lá. Muitas vezes falei sobre gratidão, mas hoje venho falar da ingratidão. Sempre disse que gratidão é um sentimento e, para mim, ingratidão é uma atitude. Quando fazemos algo de bom a alguém, seja isso um favor, uma gentileza, doação ou prestamos qualquer tipo de auxílio, devemos fazê-lo por sentirmos que é o correto, que estamos de alguma forma contribuindo para tornar melhor um lugar, aliviar um sofrimento, enfim, trazer algo de benéfico para os que recebem. Se fazemos porque nosso coração assim deseja, não devemos esperar nenhum tipo de retribuição alheia, sequer um agradecimento. Até porque a melhor retribuição vem da nossa própria consciência. Sentimos o coração quentinho, como dizem hoje em dia. É lógico que é muito bom receber um sorriso sincero, talvez um abraço ou um simples obrigado, obrigada, uma vez que a energia da ingratidão que acompanha esses gestos é benéfica e poderosa. Embora não seja esse o objetivo primário, essa energia sempre nos alcança de alguma forma. Então, o que seria a ingratidão? Na minha concepção, seria uma atitude reversa: retribuir o bem com o mal, ferir, ofender, agredir, até mesmo atentar contra a pessoa através de atos criminosos. A conduta em si dói, machuca e fere a alma, muito mais profundamente do que qualquer lesão física. Podem até mesmo, em alguns casos, trazer culpa pela atitude ingrata e cruel praticada pelo outro. É natural, portanto, que sintamos tristeza, algumas vezes revolta e mágoa, e isso contamina a nossa alma e energia. Lembro de uma história bem conhecida em que uma pessoa grosseira resolveu dar um presente a outra pessoa por seu aniversário, mas na verdade queria ser irônico. Preparou uma bandeja cheia de lixos e restos. Na presença de todos, porque sentia prazer em humilhar publicamente, mandou entregar o presente, que foi recebido com alegria pelo aniversariante. Gentilmente, o aniversariante agradeceu e pediu que o esperasse um instante, já que ele gostaria de poder retribuir a gentileza. Tirou o lixo, lavou a bandeja, a cobriu de flores e a devolveu com um papel onde dizia, abre aspas, cada um dá o que possui, fecha aspas. Esse texto, de autoria desconhecida, circulou em muitas redes sociais e traz uma grande verdade. Cada um só pode oferecer ao mundo o que traz dentro de seu coração. Sei que não é fácil receber esse tipo de lixo, mas ele não nos pertence. Devemos, então, descartá-lo, limpar em nossa sujeira, cada um à sua maneira, não há fórmula pronta para isso. Num primeiro momento, pode-se sentir raiva, revolta. Deixe sair, grite se for preciso, ou chore até sentir-se esgotado e purificado. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Talvez por isso nosso Criador tenha colocado exatamente ali as torneirinhas para transbordar e limpar as impurezas que nos afligem o coração. Respeite seu tempo, mas livre-se da imundície. Não permita que ninguém contamine a sua essência. Se possível, afaste-se e tire essa pessoa da sua vida, da sua história. Blinde-se contra a escuridão alheia e mantenha sua luz acesa. Não deixe um coração quentinho se transformar num coração peludo e endurecido. Essa sombra não te pertence. Permita que ela retorne para seu lugar de origem. Gastemos nossa energia para trabalhar nossas próprias sombras e que a lei do retorno se encarregue de distribuir a cada um o produto de suas ações, tanto para o bem como para o mal. Que o ingrato carregue o peso da própria ingratidão. Então vamos lá. Bom, quem nunca na vida passou por uma experiência, né, de ingratidão? É muito mais difícil quando ela vem de alguém que a gente ama, que a gente convive, alguém por quem a gente se dedicou desinteressadamente, né? Mas por alguém que a gente quer muito bem. E
assim, existem inúmeros casos e de todos os tipos, né? Então, às vezes, ingratidão por pessoas que você ajudou e porque você sentiu no coração de ajudar, achou que aquela pessoa estava precisando e você quis, né, auxiliar naquele momento, e às vezes a pessoa se volta contra você, se revolta, porque é uma pessoa que tem pessoas que você auxilia, mas aquela pessoa, ela tá de mal com o mundo, ela tá de mal com ela, e é o que ela carrega dentro dela, e ela em algum momento vai despejar aquilo em cima de você, né? Porque é uma pessoa que é insegura, que é insatisfeita, que é frustrada, e tudo isso ela acaba despejando nas pessoas que estão ao redor dela, né? Quantas histórias também a gente é, ouve, né? Quando eu falo assim, que às vezes a pessoa sofre a ingratidão e ela ainda se sente culpada, porque tem muita gente que é manipuladora, né? Se aproveita das pessoas e ainda distorce é, a situação, se colocando no papel de vítima, sendo que ela está sendo ingrata. Porque tem gente que acha que o mundo existe para servi-la, que todos estão ali para servi-la. Então, quando alguém não faz exatamente o que ela acha, né, que as pessoas devem fazer, não age da forma como ela entende que as coisas devem ser, ela se volta contra a pessoa e às vezes distorce a situação, se coloca como vítima, coloca o outro no lugar de vilão e às vezes até a pessoa que na verdade não tem, não é o vilão, né, não fez nada de errado, ainda às vezes acaba se sentindo culpada, né? Estiver aí, por exemplo, situações de pais que fazem o possível para dar o melhor para os filhos, para educar e aí, né, se esforçam, às vezes sacrificam, tem mais do que um emprego para dar tudo para os filhos. E no final das contas, quando esses filhos às vezes conseguem atingir aí algum, alguma ascensão social, né, acabam desprezando os pais, ou se voltando contra os pais, ou se envergonhando daqueles que possibilitou com que eles atingissem, né, aquele nível, conquistassem, né, os sonhos, né, foi graças àquelas pessoas que se esforçaram para que ele conseguisse galgar esses degraus, né, e são inúmeras essas histórias, são comuns, infelizmente, mas a gente vê muito acontecer. E mesmo com a gente, né? Quem nunca, assim, às vezes você é uma pessoa que está sempre contribuindo, sempre auxiliando, ajudando, e no momento em que você diz não, porque você não concorda, às vezes, com alguma coisa que a pessoa queira que você auxilie, às vezes você não concorda, você acha que aquilo não é correto, não é honesto, e você não vai ajudar. Ou porque você não tem a possibilidade naquele momento de ajudar, né? Não está na condição, aí a pessoa, né, esquece tudo que você ajudou até aquele momento, e aí você vira, né, persona não grata, você vira a pior pessoa do mundo. Todo mundo já acho que já em algum momento vivenciou algum tipo de situação desse tipo. E é difícil, né? A gente se sente triste, magoado, porque afinal de contas, você deu o seu melhor e você está recebendo o pior do outro, né? Que é a história da bandeja lá, né? Que a pessoa despejou o lixo que ela trazia dentro de si para cima do outro. Só que que o outro não tinha aquele mesmo aquele peso dentro dele, aquela escuridão, né? Aquelas trevas, aquela maldade, aquele rancor. E ele retribuiu com o bem. Essa é a forma de que mais. Acho que é a melhor forma de você retribuir, né? Uma pessoa dessa, né? E é uma lição, realmente, porque é a história. Se alguém quer te dar algo que você não aceita, isso vai ficar com a própria pessoa. Então, aquela pessoa quis dar né? Quer te jogar toda a frustração, a mágoa, a raiva que ela carrega dentro de si, você não aceita, isso vai continuar com ela. Então, o ingrato vai ter que carregar o peso da própria ingratidão.
se a gente não aceitar, né, aquela atitude ruim, né, aquela sombra, né? Então, a gente acaba mantendo, não permitindo que a escuridão do outro nos envolva se a gente mantiver a nossa luz acesa, se a gente mantiver o que a gente tem de melhor sempre nos blindando, né? Porque a melhor proteção, isso eu falei acho que outro dia, numa frase que eu ouvi, né, de um espiritualista, que a melhor proteção que a gente tem é a gente ser uma pessoa boa. Então, por pior que seja o entorno, por mais maldade, por pior que seja a ingratidão, a gente não pode permitir que isso nos contamine, né? E é como eu falo, é lógico que não, é normal a gente ficar revoltado, a gente ficar com raiva, porque nós somos seres humanos, né? Então, é algo que, num primeiro momento, nos desequilibra. E a gente tem que dar passagem para esses sentimentos, né? Botar para fora a nossa raiva, a nossa. É, a nossa decepção, né, com esse tipo de coisa, a tristeza. Então, sabe, eu falei, grita, chora, bota para fora, né? Bota, chora, até aquilo é, conseguir limpar o peso que trouxe para a nossa vida, né? A tristeza, a sombra. Então, a gente tem que limpar, limpar e expandir a nossa luz, porque é isso que vai nos blindar. E se a gente tem a consciência e a certeza de que a gente está fazendo o que é correto, então a gente não tem controle sobre as atitudes dos demais. Então, quando a gente faz as coisas, obviamente a gente não faz esperando o agradecimento, a gente faz porque a gente sente que aquilo é o correto a fazer, ou a gente faz por amor, né, a essas pessoas. Você faz com carinho, com afeto. Só que a gente não tem como controlar como aquela pessoa vai receber ou como ela vai retribuir, porque cada um retribui de acordo com o que carrega dentro de si, né? Então, se a gente se pautar pelo que o nosso coração entende que é correto, de uma certa forma, isso vai trazer uma proteção para a gente contra essas decepções, né, que infelizmente elas acontecem e inevitavelmente a maioria das pessoas, ou quase todas, acho difícil alguém nunca passar por uma situação dessa, né, até porque uma lição, né, um aprendizado aqui nessa nossa situação, né, nessa nossa jornada aqui em terceira dimensão, que a gente tem muitos aprendizados aí, né? E justamente, às vezes, esse tipo de situação nos auxilia até a limpar algumas sombras, né? Que nós estamos aqui ainda para fazer essa limpeza, preparar as nossas arestas, e nós temos também, né? Sombras, nós somos luz e sombras. O nosso trabalho atual é justamente tentar expandir a luz para ir eliminando aos poucos as sombras, mas ainda a gente tem um longo caminho aí. E às vezes até a gente pode acabar tendo uma atitude de ingratidão com alguém, mas justamente a partir do momento que você vai entendendo os processos, o caminho evolutivo, você consegue perceber onde você está errando, aonde você é, está desequilibrando, e aí você consegue reequilibrar, né? Aí trabalhar o perdão e pedir perdão, né? Pela sua atitude incorreta, coisa que uma pessoa que ela não carrega nada de bom dentro dela, ela vai achar sempre que ela tá certa e não vai nem entender que ela às vezes cometeu, né, um ato de ingratidão. E quando a gente tem mais coisas, né, boas, a gente carrega mais luz, né, do que sombra, normalmente às vezes a gente não
não acredita, né? Não transfere para os outros, a gente não acha que os outros farão com a gente coisas que a gente não teria capacidade de fazer. A gente sempre espera que as pessoas ajam com a gente da mesma forma que a gente age, mas nem tudo funciona assim. Mas nesses momentos em que há esse desequilíbrio, em que não há reciprocidade, né, nas relações das pessoas que nos cercam, ou em todos os ambientes de trabalho, seja onde for, né, porque a ingratidão pode acontecer de tantas formas, né, é importante que aí a gente mantenha o nosso equilíbrio, né, porque, como eu falo, não tem como controlar o que os outros vão fazer, é, ou o que eles carregam, né? Cada um carrega dentro de si o que foi plantando ao longo da vida, né? Porque muitas pessoas passam por situações difíceis e transformam aqueles momentos em algo produtivo e positivo, né, para a própria vida. E algumas pessoas, elas vão acumulando mágoa, rancor, raiva e vão trazendo, levando para a vida delas toda essa negatividade sempre, né? Que nem a história lá do café, do ovo e da cenoura que eu contei num outro vídeo, né? Que todos passam pela situação da fervura, né? Da água quente. Só que uns, né? O ovo sai endurecido, a cenoura desmorona e o café sai melhor do que entrou, né? Algo muito mais saboroso do que antes de passar pela fervura. E é assim, cada um vai ter a sua forma de reagir, de responder diante das situações, mas sempre de acordo com qual é a essência dele, com o que ele traz dentro de si. Então, que a gente, e a energia da gratidão, ela é uma energia maravilhosa de criação. Então, que a gente sempre plante coisas positivas, porque independente de alguém agradecer ou não agradecer, aquilo que você plantou vai retornar para você, né? A lei do retorno é isso, né? Você semeia, você colhe o que você semeou. Então, que a gente procure sempre se manter, colher, plantar coisas que vão ser produtivas, que sejam benéficas e positivas para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos rodeiam, né? E quanto aos outros, os outros são os outros, e cada um que colha o que plantou, né? A cada um segundo as suas obras, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.